Olá a todos, estamos de volta com mais um podcast Além da Conversa. Quero agradecer a Deus por esse momento, por ter a oportunidade de estar aqui de volta com vocês, com mais uma convidada. E olha só, a nossa convidada de hoje é a psicoterapeuta Nativa Bezerra, inclusive minha conterrânea lá de Conceição, paraibana. Nativa é terapeuta com mais de 30 anos de experiência, atua no Brasil, Europa, Estados Unidos, liderando workshops e conduzindo sessões individuais de casal, de família e em empresas e organizações. Tem formação em psicologia, possui licenciatura na mesma área, tem pós-graduação em core energético e análise transacional, possui certificação em terapia crânio-sacral. Fez curso de terapia com Maria Helena Matarazzo, em São Paulo, conhecidíssima, inclusive, a Maria Helena. Seu treinamento inclui 10 anos de instrução e supervisão com John Pierracos, o fundador do Core Energético, e 10 anos adicionais como professora e supervisora do Instituto Internacional do Core Energético em Nova York. A metodologia de Nativa para uma resolução de cura eficaz é forçada no processo de transformação no dia a dia, na integração da personalidade como um todo, espírito, emoção, mente, vontade e corpo. Ela trabalha através dos estágios de desenvolvimento do ego na personalidade, o corpo físico e o corpo emocional, junto às faculdades mentais, deixando o indivíduo livre para tomar decisões. Estamos com Nativa e a gente já começa aqui conversando com ela assim, querendo saber um pouco mais da sua vida, Nativa, e hoje eu vou começar explorando a tua vida lá atrás, quando tudo começou. Você é brasileira, paraibana e da cidade de Conceição, interior do estado, mesma cidade onde eu nasci. E eu queria saber de você faz quanto tempo que você saiu daqui da Paraíba e buscou outros horizontes, atravessando aí até o oceano, né, para chegar onde você chegou. Tudo bem contigo? Eu saí daqui em 1989 e fui para Nova York para estudar, trabalhar e acreditando, primeiro que eu recebi uma palavra. E quando eu tinha empresa lá em Fortaleza, eu recebi uma palavra de um evangelista da Argentina. Sim. No meio da multidão, ele mandou o guarda-costas dele falar comigo que eu fosse no hotel no outro dia, Sim. Luiz Palau. E ele me disse, vá no hotel que eu preciso falar com você urgente. E eu fui no outro dia no hotel e ele disse, você tem que sair dessa cidade e ir realmente para os Estados Unidos. Então, a palavra que ele me deu foi Isaías 43, Sim. e também o Salmo 20. E quando você tem uma palavra de Deus, se você tem aquela comunidade, a intimidade com ele, ele vai dirigindo, a gente não sabe o percurso. Você não sabe o que é que você vai passar, mas você já se vê naquele local. E eu realmente fui para os Estados Unidos, e lá eu pensava em trabalhar, mas ninguém me quis, porque meu estilo, ninguém me quis para trabalhar. E o João Pierracos, quando eu fui no instituto, ele me viu e pelo corpo ele reconheceu que eu tenho muito skill, talentos, capacidade. Sim. E o meu corpo, realmente, eles analisam. E eu entrei no Core Energético sem nem ter inglês, muito pouco inglês. Eu não conhecia que eu tinha esse dom através das mãos e comecei a trabalhar com os professores, inclusive a esposa dele, foram meus pacientes. E daí ele realmente, ele dizia, Nativa é um anjo, você dê tudo que ela precisa, ele tinha maior interesse que eu fosse citizen, American citizen, e ele foi quem me patrocinou tudo isso. Então, isso eu chamo de propósito, eu chamo de missão e chamo de destino. Você tocou num assunto importante quando você falou que ele lhe viu e entendeu que você tinha um futuro diferenciado. Você é uma mulher de muita fé em Deus, né? Sou. Tem vivido isso de forma intensa, a gente percebe que você está sempre assim, né? Antes de tudo, entregando nas mãos de Deus para ver o que é que vai acontecer e tem essas respostas
daquilo que você, qual o destino que você deve seguir. Exatamente. Você passa muito isso assim. E você entendeu que foi Deus nessa história toda de estar. Porque foi comprovado. Deus me deu a palavra É o dom? e a palavra na Bíblia. Sim. E, Desculpa. e o evangelista Sim. confirmou. Então, eu tinha empresas de mudança, não tem nada a ver com mudança. Eu fechei as empresas, deixei os caminhões aí na frente da casa do meu Você era empresária nessa área de transportador, transportadora. porque eu queria ser mulher de business. Eu tinha, Negócios. de Sim. negócio. Sim. Mas o chamado não era para eu ser mulher de business em termos de publicidade ou de transporte. E então eu fui e foi impressionante. Hoje, onde eu estou, se eu for recapitular os passos que foram dados, só pode ser milagre, porque, primeiro, que eu não tinha inglês, segundo, que eu não tinha situação financeira, Sim. eu não tinha nenhum conhecimento. Eu tenho conhecimento da bioenergética, que eu sempre estudei o Wilhelm Reich, Sim. que é o criador da organoterapia. Sim. Ele que introduziu a sexualidade na psicanálise. E João Pierre Racos, eu fui nesse instituto e ele tinha uma admiração muito grande por mim, porque ele é grego, e na Grécia ele teve um encontro com Jesus. Sim. Mas ele não falava porque os judeus em Nova York, realmente eles não acreditam no Messias como Jesus. E ele dizia, Nativa, você tem muita coragem, porque eu colocava no meu cartão de profissional Sim. que eu era cristã. Sim. Então ele pedia para eu falar sobre Jesus e foi impressionante. Ele me deu todos os documentos, papel em branco. Eu contratei um advogado para fazer minha papelada para fazer primeiro lá no Core Energético e realmente não tem como explicar, porque eu não tinha conhecimento. Eu sabia no meu espírito, na mente do espírito, você conhece, você sabe, e não tem dúvida. Você, além de ser um sucesso em vários países, a exemplo dos Estados Unidos, Europa, você acha que esse dom que veio para ajudar tantas pessoas, ele é recebido de que forma? Essas pessoas compreendem seu papel nesse sentido da terapia? E eu tenho presenciado, inclusive, você realizando consultas com pacientes, inclusive de Nova York, que lhe ligam constantemente, agendando essas consultas. E são pacientes antigos ou no dia a dia tem surgido cada vez mais? Não, eu já tive vários pacientes que ganharam o Oscar. Eles iam para o meu consultório com barrigada, Sim. com pessoas, e realmente é tudo que a Bíblia diz, que eu ia ser terapeuta de rei, de rainha, de pessoas muito importantes. E meus pacientes sempre foram pessoas muito importantes na Europa, Estados Unidos. Sim. E eu não vejo essa importância nele. O que eu vejo dentro da pessoa é a criança Sim. e principalmente as defesas que a gente adquire para sobreviver. O meu maior desejo é que as pessoas comecem a entender quem elas são, porque meu corpo foi completamente transformado pela conscientização das minhas defesas. Eu tinha os ombros, eu era importante, os ombros frisados, congelados, o diafragma preso para ser importante. Eu fiz a socila, fiz e você aprende tudo isso, que o corpo não tem nada a ver com essas coisas externas, entendeu? E eu comecei a terapia com João Pierre Racos e ele foi muito gentil comigo, porque ele estudou com Reich, estudou com Freud, foram aluno dele e ele me tratava muito bem, porque ele sentiu que eu tinha muito terror no meu corpo. Apesar de viajar à Europa sozinha, ir para todo lugar, mas eu tinha muito medo e eu não sabia que eu tinha tanto medo. Então começaram as sessões e eu comecei a ter contato com a minha criança, até no útero de minha mãe.
porque está tudo no corpo. Tudo que eu sou hoje, eu já passei no útero, porque o útero da mãe é como uma esponja. Aquilo que ela pensa, aquilo que ela é, a ligação dela com o feto, vai trazendo e o feto vai se formando de acordo com essa relação íntima ou muitas vezes desligada. A mãe muitas vezes, porque hoje eu trabalho com 5 caráteres de defesa, que é o esquizoide, que vem do útero, é de 0 até 1 ano de idade, e essa criança está no útero, a mãe não tem, ela não quer o feto, ela rejeita o feto, às vezes foi estupro, ou às vezes é o casamento, muitas vezes ela não tem consciência de si mesma, e essa criança não tem condições orgânicas, biológicas, na formação do feto. Mesoderme, endoderme, e as leias que vão criando, essa criança é mais cerebral. Toda a energia da mãe vai para o cérebro dessa criança. Então, quando eles nascem, são pessoas raquíticas, são pessoas pálidas, têm medo de estar com pessoas. Tem fobia, tem traumas, vários traumas. Não, mas é o maior Absorve da mãe, Ah. então? É, no útero também. Sim. Então, então, uma gravidez é muito importante que a mãe entenda que vai passar tudo isso, esse comportamento tem muito a ver com o que a criança vai ser no futuro. A gente Claro, mas as pessoas não têm noção de quem elas são. Caso, eu, por exemplo, eu não sabia de nada disso. Hoje eu tenho consciência e aprendi muita coisa. Eu acho que os Estados Unidos me deu muita maturidade. E essa maturidade me trouxe de volta ao Brasil para poder enfrentar tudo aquilo que eu não tinha consciência orgânica, emocional, de suportar naquela época. Hoje eu sou uma pessoa que realmente eu sei quem eu sou, sei onde estou e sei para onde vou e assumo toda a responsabilidade na minha vida. Eu ando sozinha, eu vou na Europa, Grécia, Estados, eu ando por esses países todos, sozinha, livremente, e às vezes, sem falar a língua, mas quando você sabe quem você é, você ter a segurança de estar presente no aqui e no agora. cara tudo. Então, como eu estava falando, eu trabalho com 5 caráteres de defesa. O esquizoide, o oral, que é de 1 ano e meio até os 2 anos e meio, mais ou menos. São as pessoas oral, Sim. boca. E são pessoas realmente que falam demais, fumam, bebem. Elas têm a necessidade de estar Se expressando. E elas podem ser gordas, podem ser magrinhas, mas a oralidade muitas vezes é a falta do peito da mãe. Porque quando a criança mama, não é tanto leite, é a sucção. A sucção vai criar na boca o tamanho do seu mundo. Pelo céu da boca, pela sucção, você vai trabalhar perna, vai desenvolver a sexualidade. A sucção é muito importante para essa criança chegar na vida adulta e não estar sugando a energia das pessoas. Entendo.